Deu. Então, gente, boa tarde, quase noite. Queria agradecer a presença de todos, e todes e todas. Estamos aqui no terceiro encontro Viporã. Para mim é uma grande felicidade estar aqui com a parente Jéssica, com todas as pessoas que estão participando, o pessoal do CEAI. É sempre muito bom estar com vocês, é uma coisa assim que me deixa feliz. A gente já começa o encontro rindo, conversando, trocando uma ideia, mesmo nesse frio, né? Para vocês aí da região do Sul. Então vamos nessa. Eu vou aqui apresentar minimamente a nossa parente Jéssica e depois ela se apresenta e dá prosseguimento ao nosso encontro. Vão ser 40 minutos para ela poder falar um pouco sobre o livro, né? E é este livro aqui, da Linda, eu não sei esse nome do meio dela, não. Tuiwai Smith, que é Descolonizando Metodologias, Pesquisa em Povos Indígenas, discussão do primeiro, da introdução e do capítulo 1. E esse livro é muito bom, estava lendo ele recente agora, é uma pancada assim na muleira, como diz o pessoal aqui no Nordeste. E vamos nessa. Jéssica é mulher Guarani Yandeva, mulher indígena, formada em letras, está fazendo agora a pós, na especialização em gestão escolar indígena. Ela leciona na comunidade indígena de Pinhalzinho, é mulher indígena do Paraná, né? Ela está no Paraná, é ativista indígena no campo da educação. Ela administra também o perfil da Universidade Indígena e Literatura Indígena do Paraná, é pesquisadora e curadora de literatura indígena. Seja bem-vinda, Jéssica, e agora está contigo. Obrigada, Felipe, pela apresentação. E antes da gente já começar aqui a falar, né, sobre esse livro aí, que o Felipe já adiantou que é muito bom para nós, eu quero ver se está travando muito a minha imagem, que daí eu vou fechar a câmera e ficar só com o microfone, só com o áudio. Tá. Aí, se começar a travar, vocês me avisem aí, tá? Que aí eu fecho. Tá bom. Então, gente, eu sou mãe, sou uma mulher indígena Guarani, Nhandeva, né? E aqui do Paraná, eu estou lecionando, agora iniciei a minha atuação como professora esse ano. E assim, já entrei num desafio aí muito grande, né, do ensino remoto. Ainda não tive contato com os meus alunos, isso também é uma coisa que me deixa um pouco chateada, né, porque eu queria muito ter contato com eles. Mas, enfim, estou iniciando essa carreira aí essa jornada, né, de professora. E eu pesquiso já acho que desde que eu me entendo por gente, né? Desde que eu me entendo por uma Guarani, eu já pesquiso. Então, toda a minha experiência, assim, tudo que eu falo é algo, né, que eu vivo no meu dia a dia, que eu já vivi, que eu pretendo viver. E por isso que eu falo tanto de ânimo, né, de esperança também. Eu acredito nisso, então é por isso que eu sigo nesse discurso de ânimo, de resistência, porque essa é a minha realidade. Como mãe, como professora, como alguém que acredita, que sente a dor das pessoas, né, inferiorizadas, violentadas, o discurso parte dessa realidade, né, desse lugar de uma mulher indígena Guarani do Paraná. E, bom, como disse o Felipe também, agora na pós-graduação, né, na especialização, minha orientadora não podia ser ninguém melhor do que a professora Letícia. Uma experiência muito importante para mim também na minha vida, porque foi um contato que é novo para mim, uma experiência nova. Eu nunca tive o acolhimento que ofereceu, né? E aí depois disso eu vim para o CEAI também. E eu realmente me sinto acolhida aqui. Então é isso. Não sei se eu já posso já iniciar aí a apresentação, se o Felipe vai falar mais alguma coisa. Não, Jéssica, Tá, pode então falar. Eu eu só queria vou. reiterar ao pessoal que deixem suas perguntas aqui
no nosso chat, que eu vou lendo depois quando a Jéssica terminar, tá bom, pessoal? Pode iniciar, Jéssica, estou ansioso para lhe ouvir. Bom, primeiro, assim, falar que o livro é importante, eu acho que não vai muito, né, soar muito. Eu vou contar um pouco dessa experiência que eu tive com a Linda. A Linda é uma escritora indígena, né, essa autora indígena que ela dialoga o tempo todo comigo. Ela não deixa só, assim, ela não só fala do que ela quer dizer, né? Ela não só fala de dor, mas ela fala de esperança, ela compartilha esperança também. E ela não só coloca o ponto de vista dela, mas ela pergunta para mim o que, que eu acho de tudo isso. E ela, né, deixa aberto para eu entender de outras formas também, conforme a minha realidade. Então, acho que por isso que também é uma leitura que eu fiz, sei lá, 3, 4 vezes no início, porque cada momento que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo uma coisa e não é uma descoberta de algo novo, é uma redescoberta, né, de algo que está mesmo lá no íntimo do ser humano indígena, né, desse ser indígena, desse ser diferente que é invisibilizado, silenciado o tempo todo. Então ela vai contando uma história, né? Aqui na introdução ela já vai dizendo, olha, você é uma pessoa indígena. Ela vai contando para a gente a história da gente. Ela vai explicando, quando eu falo da gente, do ser indígena, né? Ela vai explicando quem eu sou e eu vou tirando lá do fundo as memórias que estão adormecidas. E essas memórias, elas não estão adormecidas porque eu deixei de viver a minha realidade indígena. Ela está adormecida por causa do imperialismo, né? E ela vai explicando tudo isso para falar de pesquisa, para falar de pessoas, para falar de gente, né, para falar de sentimento. Então, ela me explica tudo isso na introdução e vai dizer assim, ó, acontece tal coisa por causa disso e você precisa fazer isso, você precisa conhecer. Então, ela não vai colocar ali, não é mais só uma ideologia de esperar alguma coisa, não é só mais um falar, né? É algo que realmente surte efeito, traz um resultado para a gente. E a partir disso também eu vou me refazendo como uma mulher, eu vou me reconstruindo novamente como uma mulher ativista, como uma mulher que acredita que algo realmente possa mudar para nós, né, para a realidade indígena, no campo da educação e nesse mundo, né, nesse mundo em todos os sentidos do saber. Então ela explica ali, né, sobre a pesquisa e no final da introdução também ela diz, né, que ela não vai colocar a gente contra esse termo, né? Ela vai explicar o que é esse termo para nós e aí a gente já vai entender porque é a nossa realidade também, a gente vai dizer é isso mesmo e ela vai dar então aí alternativas para nós, né, de mudanças, de realizar a mudança. Então, até aqui eu já me senti acolhida por ela, ela já, né, já me conquistou aqui, já tô do lado dela, assim, a gente já parece que a gente já é o mesmo corpo, sabe? E aí eu entendo assim, eu até escrevi, né, e anotei logo no início da introdução que eu falo assim, eu não falo isso sozinha, né? Eu não tô sozinha. Aí eu falo que eu me sinto acolhida e eu não me sinto mais sozinha, porque eu me vi nas palavras da Linda e eu vi que ainda tem, que eu posso ter esperança, que eu vou aumentar a minha esperança. Né? E aí eu falo assim, eu não tô sozinha, eu não tô louca, e não é interpretação em demasia, como, né, a autora também da Quilomba fala, que quando nós falamos a nossa história, quando a gente conta as nossas dores, para as pessoas que tendem, né, para o poder, para o controle, a gente está interpretando demais, a gente está inventando histórias, a gente está falando de coisas que não existem, porque é a nossa experiência. Então, eles vão considerar que isso é algo que é falado por todos, porque não está teorizado, porque não está escrito da forma que eles entendem que é a escrita, né, que a escrita é como é válida, que é ocidental, né? Esse registro
ocidental nós não temos. Então, por isso que a gente não faz sentido a gente falar. E aí ela explica, né, esse significado da pesquisa para nós, por que a gente se sente tão violentado, né, em relação à pesquisa. E depois das estratégias também, né? Apesar dos desafios enormes que a gente tem também como pesquisador indígena dentro das nossas comunidades e, né, na perspectiva indígena, mas ela fala então que tem um caminho também, né? Que apesar dos desafios, ela fala da esperança para nós, de como que a gente tem uma saída ainda, apesar de tudo isso. E aí, a gente parte então para o primeiro capítulo, que vai falar do imperialismo, da escrita, da história e da teoria, né? E nessa abordagem da Linda, que ela me explica que toda a minha realidade, eu preferi contar um pouco, né, dessa realidade na minha perspectiva, porque a Linda me permite isso. E é uma realidade que vai partir não mais só do livro, mas das comunidades indígenas do Paraná. E logo no início, né, no primeiro capítulo ali, Imperialismo, História, Escrita e Teoria, a gente tem uma frase que diz assim: as ferramentas do dominador jamais serão utilizadas para destruir sua própria casa. E aqui eu já entendi assim, então é por isso que eu estou nessa realidade que eu estou, né? É por isso que o meu povo vive o que está vivendo. Toda essa realidade de desumanização. E aí eu já entendi o projeto, então, que é toda essa ação. E aí eu vou contar a história porque é algo que me faz sentir bastante, que me traz um sentimento assim, que vai do medo ao empoderamento, sabe? Ao empoderamento da pessoa indígena, do corpo indígena. E a gente também entende que nós não temos escolha, que é lutar mesmo, porque a gente não está querendo só, a gente não quer ganhar visibilidade porque a gente quer aparecer, a gente quer ganhar visibilidade para a gente poder dizer, ó, eu quero que os meus filhos vivam, eu quero que os meus velhos vivam, e eu quero que seus corpos sejam respeitados, né? Então, por que eu falo assim, eu sou pesquisadora desde que eu me conheço por gente? Porque tudo que eu vivi no silenciamento, naquele momento estava sendo a minha pesquisa. A gente não é um pesquisador que vai lá, determina um ano para fazer um estudo e depois vem aqui expor tudo para vocês de forma, né, que eu não senti, de forma que não é a minha realidade. Eu apenas observei e quero descrever alguma coisa, não. O livro da Linda, justamente, ela explica isso pra gente, sabe? Eu sou um pesquisador porque eu sinto, porque eu sei do meu chão, porque eu sei do meu velho, porque eu sei da minha criança, porque eles também estão em mim. E aí, essa pesquisa minha, ela não foi assim, não é uma realidade assim até bonita de se dizer. É de resistência, sim, mas é de muita dor, é de muita violência, né? É de muita memória adormecida. E a gente vai acordando essas memórias, então, a partir da fala da Linda. Quando a minha mãe começa a contar histórias para mim, ela disse assim, certa vez, né? Assim que eu já começava, né, a prestar atenção nas coisas que ela ia me dizendo. Ela falava de um momento em que os nossos parentes, né, tios, avós, eram levados para outros lugares, porque interferiu em alguma coisa que estava acontecendo na comunidade, e aconteceu isso, e ele foi levado para outro lugar, né, um lugar muito distante, e sobre esse lugar a gente ouve muitas histórias, né, ela contando. Ela dizia assim, esse lugar que ninguém sai vivo de lá. E aí, hoje eu entendo que é o exílio, né? E era época de ditadura, a gente estava contando sobre a ditadura. E ela, naquele momento, ela não sabia que era a ditadura, porque aquilo ali, né, para eles, era uma coisa que, né, não era visto assim como a gente entende hoje. Mas ela estava contando para mim de ditadura. Aí ela falou assim,
certo dia, né, o meu primo, ali a gente tudo se trata de primo, parente, né? Meu primo queria um pedaço de terra para plantar e ele foi pedir esse pedaço de terra, que ele interferiu onde ele não podia interferir, quer dizer, no poder, né, de quem controlava, de posto, enfim. E ele não podia ter feito essa reivindicação, né? Não podia ter solicitado essa terra para ele. E ele só queria viver, ele só queria plantar. É como nós, né? A gente quer plantar no nosso quintal, a gente quer ter lá a nossa roça de milho, a gente quer ter a roça de feijão, a gente quer viver, a gente quer comer daquilo. Nós não estamos interessados em fazer uma plantação extensa e vender aquela plantação e depois plantar de novo, vender, 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 vender e acumular riqueza. A gente quer tratar dos filhos hoje, amanhã a gente não sabe o que vai ser, mas a gente quer ter, né? E ele queria ter isso. E aí não dá certo, então ele volta acuado para sua casa e nessas alturas a sua mãe já sabe o que vai acontecer com ele e aí ela fala assim, né? Não, deixa que eu vou conversar com ele. E quando ela sai na porta do rancho, né? Minha mãe conta assim, rancho, a gente fala rancho, os ranchinhos, né? E de sapé e tudo, madeira, enfim, né, péssimas condições de vida, ela sai e pede para, né, para eles que não precisa, né, mas não tem nem conversa assim. Ela já recebe um tiro no peito e ela cai ali, né? E o que fica é só o silêncio. A minha mãe conta assim, né? E à tarde ela fala assim, e aí à tarde todo mundo se reúne lá na casa da tia Maria e bem aonde, né, embaixo da onde eles fazem um tipo de tarimba, um tipo de tarimba, né, que eram as camas antigamente, o corpo dela tá ali em cima. E aí começa a pingar repetidamente o sangue dela no chão. E a minha mãe, ela se lembra disso, ela era criança, ela se lembra que aquele pinguinho, né, de sangue fica no mesmo lugar, fazendo o mesmo barulho o tempo todo. E aí, né, ela conta isso para mim, e aí eu falo assim, era um momento de ditadura e era o imperialismo ali dentro da comunidade. E aí não é só essa comunidade, né? São todas as comunidades do Paraná. Por que que tinha que esse controle foi mais forte? Por que que hoje as pessoas chegam e falam assim, ah, no Paraná não tem né, mais aqui as nossas comunidades aqui, Pinhalzinho, Laranjinha, somos considerados assim que não existe mais, porque não fala mais a língua. Chegam para nós e dizem, você não é mais indígena porque você não fala mais a sua língua. Mas aí a gente tem que entender também que tudo isso é intencional, não só na imposição, né, da língua portuguesa, mas a gente precisava ser mais controlado, porque o nosso Estado ele tem uma base, né, que estrutura a economia do nosso país. Então, a gente precisa entender que aqui a violência em relação à tirada das nossas práticas culturais, ela foi mais forte, sim. E a gente não teve muito como revidar, porque se revidasse, era mais uma tia Maria com esse tiro no peito e morta ali no chão. E isso não é uma história que ela inventou ou que ela contou. Isso aconteceu. Tem aí, minha mãe tem 64 anos, ela tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, né? Então, é bem recente essa história. E a gente vê esse imperialismo, né? Ele vai se reconfigurando, ele vai se atualizando, ele vai se transformando em práticas que a gente entende que é um projeto. E aí a Linda vai contando tudo isso que vai acontecendo, e eu falo, poxa, né? É a minha vida ali, é a minha realidade, é a nossa realidade aqui no Paraná, porque eu falo principalmente daqui. Eu não me arrisco a falar de outros estados porque eu quero falar da minha realidade e que essas pessoas entendam, né? Que os meus parentes entendam onde a gente está e por que que a gente está aqui. Então, tudo isso está ligado ao momento que a gente vai para a universidade, lá a gente se sente um bichinho do mato, lá a gente se sente, né, é, perdão, né, pela expressão, mas a gente se sente burro mesmo, sabe? Aquela pessoa que não tem capacidade mesmo. Mas isso foi controlado desde as nossas terras, desde os nossos territórios. E aí não é só minha mãe que vai dizer isso, mas é a avó também, né, que faleceu há 2 anos atrás. Ela fala assim, Fia, eu sou daquele tempo em que pegaram o caigangue e guarani e juntaram tudo na terra do Posto Velho.
E aí lá o meu pai precisou sair para trabalhar, né, nos projetos, e aí lá eu precisei ficar com uma mulher caigangue, e ela saía para caçar, e ela me colocava lá na árvore mais alta que tinha, no galho mais firme, e ela me pendurava dentro de um balaio, e lá eu ficava com 2 aninhos, eu ficava, e ela falava assim, não chora, porque vai subir, né, pode vir algum bicho aqui e pegar você, então você precisa ficar quietinha. E aí ela ia lá, buscava a caça dela, e pegava minha avó, que é a avó do meu marido, né, e levava para casa, e ela cuidava da avó. Então era uma mulher caiana guarani. E aí já está começando todo esse controle de terras, já está começando essa mistura, eles estão colocando todo mundo junto, e Guarani não ia aceitar que a sua terra tivesse outro povo diferente, porque a lei deles era diferente, cada um respeitava o outro. Não precisava de uma lei escrita no papel, né? O Guarani sabia onde era a terra dele, o território dele. E quando eles queriam. Havia guerra, sim, mas né, eles tinham aquele momento, eles tinham o porquê dessa guerra. Não é que um matou o outro porque quis. Isso tudo foi planejado, né? Isso tudo foi montado, foi construído. E aí ela conta dessa realidade, aí a minha mãe conta de novo da realidade dos projetos dentro das comunidades, onde a gente precisava apresentar o ticket para poder pegar o cacho de banana. A gente precisava apresentar um papel, uma documentação para ir e pegar o que mais que tinha? Abacate, manga, né? Tudo isso dentro de território. E aí esse controle, sabe? Esse controle que ninguém podia fazer, ninguém podia interferir, porque se interferisse ia morrer, ou então ia ser exilado. E aí a gente vai entendendo, então, né? Esse controle do imperialismo nas comunidades indígenas, porque a gente precisa passar por aqui para depois entender também o momento em que se insere essa pesquisa, né? Aí já está sendo a pesquisa, todo o início dessa realidade para nós. Por isso que ela fala assim, falar de pesquisa é, é doloroso, remete a muita coisa, e a gente não está muito querendo falar sobre isso. E quando surgiu para mim né, para eu fazer a escrita da especialização agora, né, da pós-graduação, e eu precisava escrever, eu falei assim, eu quero falar de histórias da oralidade, porque histórias da oralidade que a minha mãe conta tem tudo a ver com a nossa realidade de hoje, né? Da pobreza, da miséria, essa coisa que eu não consigo aceitar, sabe? Por que que tem que ser assim? Por que que nós estamos assim? E eu começo a pensar essas pessoas, assim, eu começo a pensar o ser humano que está ali, por que que nós estamos vivendo tudo isso? E eu vou compreendendo nas palavras dela, nessa história de oralidade, né, que ela vai contando cada passagem dela. Aí a gente vai compreendendo, montando esse quebra-cabeça. E só um minutinho aqui que eu tem mais alguma coisa sobre esse momento, né, sobre essa história. E aí a gente vai vendo essas ferramentas, então, né? O que é a ferramenta? A ferramenta foi a tutela, foi a. Só um minutinho, gente. É algo que eu escrevi assim que eu não quero deixar de falar e eu perdi aqui, mas eu vou dar continuidade aqui. Então, a tutela, né? Esse movimento todo de controle, de inferiorização, de limitar essas pessoas dentro das próprias comunidades, de criar uma elite dentro da comunidade, porque assim foi feito também. Então, criava vínculos, né, com as pessoas mais influentes dentro da comunidade, as pessoas que tinham mais que eles viam que poderia ser influenciada para controlar aquela comunidade. Se essa pessoa, em algum momento, falasse assim, olha, não, eu estou vendo que não está certo o que vocês estão fazendo, eu quero fazer outra coisa, aí essa pessoa virava, então, o inimigo número 1.
E aí foi o que aconteceu com vários dos nossos parentes, né? E eram levados para outros lugares lá, longe de suas famílias, ou eram mandados para outras comunidades diferentes das suas, né? Com etnia. Sabe que essa também seria um momento de. Eles sabiam que isso seria um conflito também e que facilitaria o extermínio desses povos, né? Por brigas, enfim, por várias coisas. E aí ela vai contando, né? Essas histórias para mim, eu falo, nossa, é isso, é o controle que a gente está vivendo hoje. E aí chega para nós hoje, não tem aí, né? Muitos podem dizer, ah, mas não tem, fica mais essas coisas. Não tem aqui, o que era daquela forma, mas a gente está sendo exterminado e colonizado ainda de outras formas, com outras ações atualizadas, né? Do poder, do imperialismo. E esse imperialismo ele vai interferir na educação, colocando nós sempre num lugar inferior. E às vezes a gente não questiona muito isso, porque nós já estamos amando com isso, a gente está normalizando isso, né? Isso está se tornando nós. E a gente não questiona, deixando isso escondidinho lá, porque não é bom falar, porque a gente interpreta demais, né? Lomba, porque ninguém tá aí, porque é conversa fiada, porque é mimimi, né? Eu vejo aí as pessoas que lutam, né, do racismo, na questão do racismo, e a gente sempre recebe essas respostas. Então é um controle, uma limitação e é colocar a gente nas caixinhas mesmo, a partir disso. E imperialismo para nós, é a prática do imperialismo e a ordem de a disciplina de ordem do imperialismo é o colonialismo. Então a gente vai ter que enquadrar todo mundo aqui, num lugar aqui, que eles permaneçam dessa forma, porque se eles falam de humanidade, se eles falam de sentimento, isso vai ser democracia para o nosso país. E isso não é bom. Né? Democracia não, só no discurso encadernado, mas na prática não, a gente não quer isso porque a gente quer o pobre no lugar do pobre e o rico no lugar do rico. Essa é a verdade, não adianta ficar escondendo, não. As pessoas inferiores têm que ficar de um lado e as pessoas superiores têm que ficar do outro. O imperialismo, ele é assim, e o colonialismo vem para fazer essa tarefa aí, ele vem para solidificar né, essa situação. E aí, explicando né, essa questão do imperialismo a partir do colonialismo, aliás, o colonialismo a partir do imperialismo, a gente tem a noção de escrita para os povos indígenas. Né? Se é importante, ela pergunta se é importante ou não. E deixa eu ver se é isso mesmo aqui, só para eu não fugir da minha explicação. Primeiro fala do humano, né? A gente entender essa desumanização da pessoa indígena. Então, partindo desse controle, a desumanização ela vem também porque a gente não tem nada registrado, porque a gente não tem nada teorizado. Então, ver de nós, né, que nós somos pessoas sem escrita, que nós somos pessoas sem um registro. Por que vão dizer isso? Porque não considerar as nossas escritas na pele, né? As nossas escritas nas casas, as nossas escritas no mundo. A nossa escrita no mundo é a preservação da natureza. É quando chegam aqui, quando a invasão chega, ela se depara com as vastas florestas, né? Animais de muitas espécies, povos, né? Mais de 7, não sei se é 7 milhões ou 700 milhões, uma coisa assim, de povos, de etnias diferentes, e isso aí vai ser exterminado em pouco tempo. E aí, assim, vamos ser considerados como inferiores pelas nossas práticas, né? E não vai ser considerada a nossa forma de registro, as diferenças de pinturas, né? Cada povo com a sua pintura, cada povo com o seu modo né, de ver a vida, de considerar o outro. E tudo isso vai sendo invisibilizado.
tudo isso porque não é na perspectiva ocidental. Porque na perspectiva ocidental, cada um tem que ter o seu lugar, né? As diferenças, as culturas diferentes, elas não são consideradas. E como a nossa escrita não vai ser considerada, a gente não vai para a história, né? A gente, eles perguntam assim, se a história também é importante para nós. E aí eu, logo de início, eu pensei assim, né? A história é para nós. Mas depois eu comecei a ler. E aí ela fala assim, é sim, mas criticamente, você tem que pensar historicamente, porque a história como disciplina, ela traz uma única verdade, e ela fala de uma verdade absoluta, única, que não vai considerar as pessoas indígenas. E aí eu falo, realmente é verdade. E aí, por que que eu quero escrever as histórias dos meus velhos, né? Porque eles contam realmente o que aconteceu com a gente, eles contam realmente o que está acontecendo com a gente e por que isso está acontecendo e por que que a gente não é visto, né? Por que que a nossa realidade ela não é considerada. Então, foi uma escolha também, foi uma escolha. Se a gente dá educação para essas pessoas que acreditam realmente que vai mudar, né, o mundo, realmente eles vão mudar. Então, a gente tem que controlar, a gente tem que limitar essas pessoas. Elas vão construir democracia, elas vão dar o outro, elas vão dar importância para as pessoas que a gente tanto tempo inferiorizou. Aqui, se a professora quiser falar alguma coisa, porque eu falei muito, eu preciso de água agora. Água aqui, peraí. Eu falo, o que, que eu poderia falar? Tudo que, né, que a Jéssica está falando, né, eu li como não indígena, e a percepção que a gente tem é que as histórias são muito iguais, né? Esse caso é de uma Maori, né? Lá da Austrália. É Austrália ou Nova Zelândia? Nova Nova Zelândia. Zelândia. Nova Zelândia. E a gente vê que aqui no Paraná foi assim, lá no Mato Grosso do Sul, que é o meu estado, que eu nasci, e que eu acompanhei muito de perto, né, a coisa do indígena, que eu tenho, né, no caso, sangue indígena, mas não vivi em comunidade, né, eu vim para a cidade, não é que eu vim, a minha família, antes de mim, já veio para a cidade, eu acredito que muito em função de todo esse imperialismo que foi dito, né, ditado e imposto, até porque a gente é lá do Guarani, do pessoal do Paraguai. E a gente sabe a política que foi, né, imposta, né, em cima desses indígenas para que eles não falassem nem sua língua, que, por exemplo, eu estive em 2007 fazendo mestrado em Assunção, os indígenas até hoje têm complicado, assim, tem vergonha de falar o Guarani, né, de tanto que foi trabalhado na cabeça deles, uma coisa imposta, né, que eles só tinham que falar espanhol, por exemplo, lá dentro do Paraguai. Então, é muito igual, né? Os maores foi a mesma coisa, né? Agora, a coisa linda de tudo isso, Jéssica e colegas, é que os maores estão conseguindo, né? De uma maneira muito... Não é só os maores, né? Eu acho que todas as comunidades indígenas que existem, nativas, indígenas, não sei como que a gente chamaria, com esse movimento aí, depois de 1945, retomar, né, valores, história, terra, e é um movimento que a gente lendo dela aqui, a gente percebe que isso tem acontecido no Ocidente como um todo, né, essas retomadas, mas são lutas muito cruéis. Mas o que não foi cruel com o indígena até hoje, né? O formato com que foi colocado em cima das pessoas quando da invasão dos europeus aqui na América, por exemplo, né, é muita crueldade. Então, felizmente, eu acho que esse movimento que vem junto, né, como mesmo a autora diz aqui, vem junto com o movimento de outras minorias, né, de raça, de etnia, de gênero, de
de outras lutas, né? Essa luta também é um lugar que está com muita força e, felizmente, né, a gente está, por exemplo, hoje aqui falando sobre isso nesse momento. Eu acho que isso é mais uma forma, né, da gente engrandecer todo esse movimento. Eu não sei, pensei que eu nem fosse falar, Jéssica, porque você que tem o poder de falar sobre isso, porque esse lugar que você ocupa, né, eu sinto que você realmente é, como você disse, você é ela é você, né, é uma unidade isso. Muito bacana. Acho que o Felipe podia falar alguma coisa também. Gente, eu vou ler aqui um pouco o que colocaram nos comentários, né? A Vanessa, parente Carajá, diz assim: obrigado, gratidão, agradecer ao CEAE por proporcionar esses momentos de aprendizagem, troca de saberes. E ela também continua falando: verdade é semelhante esses compactos causados pelo colonialismo, né? Imperialismo. É necessária essa descolonização de mentes e corpos, né? O colonizador ainda vive no outro, Tori, na atualidade. E se a parente Vanessa quiser abrir o microfone também, falar, né? A gente convida também, tá? E outras pessoas também quiserem falar, trocar alguma experiência. Eu não falo porque eu falo demais, né? Então é bom deixar para os outros falar. Não quer Um de falar? cada, um de cada vez, viu, gente? Vamos brigar, não. Eu fiz tanta marcação aqui, mas eu também vou fazer igual o Felipe. Se eu for falar aqui, eu vou tomar o espaço da Jéssica. Eu acho que não é justo, sabe? Mas, nossa, isso aqui, ó, a hora que eu for fazer meus trabalhos, já tá tudo marcadinho. Muito Pode legal. falar, Lucimar, não tem problema, não. Não, tem sim, tá louco. Eu não... É o lugar de vocês falarem aqui. Se você não vai falar, Felipe, passamos para a Jéssica novamente. Quer comentar mais alguma coisa, Jéssica? Concordo com tudo que você falou e assina embaixo, Jéssica. Coisa mais linda. Você e ela são uma mesmo. A gente, né, está aqui também falando que hoje ainda, né, nessa semana e considerando os dias aí que, né, as nossas famílias estão em Brasília, né, os nossos irmãos, os nossos parentes. Assim, algo também que mexe muito comigo, eu fiquei bastante sensibilizada, né? E tá falando de imperialismo hoje aqui também é algo que mexe muito com o sentimento. Eu acho que a pessoa indígena, ela, quando a gente, eu lembro assim que na escola, né, as professoras sempre diziam assim: nossa, vocês desenham muito bem, vocês pintam muito bem, né? E, aí eu pensei, a hora que eu estava aqui lendo, né, antes um pouquinho da apresentação, eu falei assim, mas não é que a gente dê muito bem. Sempre eu ouço os professores dizer também, eu tive um pouco com as crianças caigangue em Maringá, e a professora dizia assim: ah, eles desenham muito bem, viu, Jéssica? E assim, né, pintam muito bem. Aí eu fiquei pensando assim, né, mas não é porque não é que a gente desenha muito bem, é que a gente pinta muito bem, é que a gente sente tudo, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente não tá só, a gente tá escrevendo um sentimento ali, a gente está escrevendo a nossa realidade, aquilo que a gente vê de uma forma que a gente faz parte de tudo aquilo ali, a gente não está simplesmente ilustrando algo, a gente não está simplesmente colocando no papel, a gente está fazendo isso com um sentimento. E até mesmo, né, na época de silenciamento, para mim, era um momento em que eu estava pesquisando, né, um momento em que eu passei 6 anos pesquisando para falar sobre o que eu falo hoje. Quando eu falo né, de presenças indígenas, de sentimento, de violência, tudo isso naquele momento assim, eu estava revivendo, né, as coisas e pesquisando outras pessoas também e desenhando isso para mim, então para minha realidade. E hoje quando eu vejo eu na defesa dessas causas, né, da causa do meu povo, eu vejo também um desenho que eu faço com sentimento, que eu faço com algo que eu vivo. Então, e eu acho isso muito bonito, né? Eu acho isso muito importante para nós.
E essa semana, assim, eu queria até cancelar muitas coisas que eu fui, né, convidada. Eu tive uma formação na quarta-feira com professores, e eu pensei assim no início da semana, eu não vou conseguir fazer isso, né? Não vou conseguir falar de esperança no momento que eu estou vivendo, de que eu estou vendo meu povo sendo atacado em Brasília por um órgão que deveria nos defender, né? Por um órgão. Só que aí depois eu lembrei também que ele nunca me representou, que desde criança o que eu vivi com esse órgão aí foi só violência, né? Eu não tenho lembrança assim, de nada bom. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou sim, porque é nesse momento que eu acredito que a vida possa mudar, que tem gente lutando para que algo seja feito, né? Enquanto eles estão lá fazendo a luta deles, eu estou aqui fazendo o que eu também que eu acredito e que é pela educação, né? Pela educação indígena e pelas nossas presenças também nesses espaços, né? De universidade. Então, aí a Linda diz para a gente ser crítico, né, em relação à história, a gente precisa entender o que ela, ela significou, o que ela significa, como que a gente pode fazer também essa mudança, escrevendo, pesquisando, sendo nós mesmos os protagonistas, né, nessa pesquisa. A pesquisa ela só vai ser boa para nós se for feita por nós, ela fala. E aí a gente vai, nessa linguagem que a gente vai aprendendo, então, que ela diz, a gente teve que aprender novas linguagens, a gente teve que compreender novas linguagens, a gente teve que usar, e tudo isso faz parte do nosso discurso político, né? O humor, essa nossa resistência. Então, isso faz parte do nosso discurso político e mexe muito, né, com o ser indígena. Então, por isso que a gente também vê isso como estratégia. E como povos estratégicos também, que a gente é aí por mais de 500 anos aí resistindo, né, a gente precisa fazer isso também aqui em relação a nossas existências. A gente reaprende, a gente, então, com a nossa bria, com essa sabela que está fundo e que vai despertando, né, nossos espíritos, né, práticas que cuidado ainda, né, porque a gente tem a preocupação, a gente tudo aquilo e é isso que está sendo atacado também, porque é justamente a nossa defesa pela terra, né, pela natureza, pelos seres, pelos corpos diferentes, é isso que está sendo atacado. Então, aí dá para ver, né, por que a gente não é valorizado aí no nosso país, porque a gente vai contra tudo aquilo que é o ideal do imperialismo. Jéssica. Viu, Jéssica? Desculpa, Felipe, pode falar. Não, eu ia só ler aqui uma pergunta que o Álvaro colocou, né? Ele coloca aqui, ele fala em Guarani, né? Que eu não sei pronunciar, e continua. Vimos no seu relato a importância da identificação da pessoa com o texto que se está lendo, não se sentir só, ter pessoas importantes lutando na mesma luta, sofrendo da mesma maneira. E ele pergunta, você consegue encontrar textos que façam essa identificação com os seus alunos? Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou começar, eu vou falar aqui, mas daí se não for, professor, reformula aí de novo ou pergunta novamente. Você diz assim, para eu trabalhar com os meus alunos? Será que é isso? De Carujo, Jéssica. Assim, a gente vê a importância que tem, né, quando a gente lê alguma coisa e essa coisa bate na gente dessa forma, né? A gente se identifica com ela. E a gente vê que a gente não está só, a gente vê que a gente tem lutas iguais, que tem mais gente, né, importante fazendo essas lutas e defendendo o que a gente está tentando defender também. Então, quando você se identifica, você pensa em usar esses textos também com os seus alunos, você consegue achar textos no nível deles, né,
que façam essa identificação para eles, que eles consigam se identificar, que eles consigam se ver dentro do texto, que eles consigam ter essa noção de que, olha, eu sou assim, né, eu posso fazer isso, ou eu vou poder fazer isso. Fui claro? Senão eu tento de novo. Ou fui explícito, Não, sim, melhor foi. dizendo, né? Sim. Bem limitado, assim, professor Álvaro. Não tá aparecendo, não. É só meu marido vai colocar um pão aqui para assar e ele acha que vai parecer ele. Mas não, só um pedacinho. Limitado, assim, sabe? Eu acho que... para falar a verdade, professor Álvaro, eu acho que não, viu? Não tem. A gente tem acesso, assim, aos materiais que, né, para trabalhar com os nossos alunos, assim, são bolsistas, sabe? Apesar de serem núcleos que estão voltados para a comunidade indígena, ainda e eu tenho muita angústia com isso me dói muito, porque, né, já faz tanto tempo, né, que a gente estou aí na lei a educação diferenciada, e eu vivi isso e ainda está acontecendo isso. É um desespero para mim, porque eu também não sei, a partir, né, da minha produção também, se vai ser bem aceito, porque às vezes não é aceito. Quando a gente questiona algo que não está de acordo para os nossos alunos, a gente é barrado, Então é um embate muito grande, assim. É algo que às vezes desespera, sabe? A gente fica desesperado, porque eu não vejo. Eu vi uma cura com a Linda, quando eu leio ela, eu vejo que ela me dá a mão, que ela me dá o ombro, que ela me dá tudo, sabe, de suporte para minha dor, para minha ferida. Mas eu ainda não vejo isso assim para os meus alunos, né? Com a faixa etária que eu estou trabalhando. Eu não vejo isso ainda. E essa também é uma preocupação minha, é algo que eu penso para o futuro, né? A possibilidade de escrever o livro também é algo para mim que me dá um ânimo, porque eu acho que esse livro ele vai servir para a prática pedagógica nossa, e eu quero ter assim, né, eu tenho essa preocupação também de fazer isso pensando neles, de contar para eles, eu mesma contar para eles quem nós somos e falar que a gente, né, como a Linda está fazendo comigo, eu quero fazer com eles também. E é claro que eu preciso, né, pensar também na linguagem que vai ser usada, porque, né, eu preciso encantar eles de outras formas, dizer, ó, você foi violento, disse, também acho que, né, eu preciso ter também de público, de alcançar. Então eu ainda não vejo referências, né? Tem as referências indígenas aí, professor Daniel, né, Munduruku, Edson Caiapó, esses ativistas aí, Julie, né, a Julie Dorrico, mas assim, eu acho que para nós, eu acredito, né, que cada povo tem sua realidade. Então, a minha realidade aqui no Paraná, com as pessoas do Paraná, eu ainda não tem, professor, não tem algo que diz assim, a gente pode mexer nisso aqui que vai dar certo. Eu acho que ainda A direção da tua escola falta bastante, sabe? A direção da tua escola é branca? Desculpe, pulei uma Não, pergunta. Só para... Obrigado, querido. Foi bem... Agora a Lígia, né, está com a mão levantada, e depois da Lígia a gente vai já dar os encaminhamentos para o encerramento do encontro, porque nossa parenta Jéssica tem outro compromisso com a escola, inclusive. Viu, gente? Vai lá, Lígia, tá contigo. Beleza, então vou fazer a pergunta bem rapidamente. Jéssica, quando te ouço falar, né, li aqui o capítulo, não tem como eu não pensar na universidade, né? Que os 3 eixos dela aí, da universidade, um deles é a pesquisa. Então, a nossa universidade, brasileira, eu estou falando, né? Ela passa longe na pesquisa das discussões que a Linda está trazendo aqui.
E aí eu gostaria que você pudesse comentar um pouco da sua opinião a respeito da necessidade de mudança de perspectiva desse eixo da pesquisa da Universidade Brasileira, né? Porque ela está numa vertente muito distante, né, da discussão, né, apresentada aqui no livro. Eu tenho uma experiência que é bem recente, assim, com alguém que me procurou e falou assim que se eu podia, né, passar o contato de um Tiamonha daqui para fazer um trabalho e tal, e para eu também investigar o que essa pessoa estava precisando, por exemplo, se era necessidades assim, né, de alimentos, enfim, né, de coisas, né, para gente, para sobrevivência. E aí eu fiquei pensando, né? Logo no momento, no primeiro momento, eu achei assim, né? Nossa, que bom, né? Vai ajudar essa família e tal. Mas aí depois eu fiquei analisando, né? Tá, mas se eu fizer isso, né? Fazer ser intermediária nessa ação, o que vai acontecer? E aí, né? Lendo aí a Linda, ela vai falar isso lá na frente, né? Assim, que os pesquisadores vêm, que eles oferecem as coisas, que eles trazem remédio, que eles pegam a nossa espiritualidade, aquilo que a gente tem como um valor, né, para a nossa prática cultural, a nossa religião, e aí leva para lá, daí lá estuda, e lá ele vai fazer o que ele quiser com aquele estudo, né? E a gente vai ficar aí sempre na mesma, né? E achando que alguém está se importando com a gente. Porque nós somos assim. A gente acredita, quando a pessoa procura para a gente conversar alguma coisa, né, para falar sobre nós, a gente fica feliz porque a gente acha que a pessoa está se importando com a gente. Se vocês não se sentem assim, os parentes indígenas aí, pode dizer. Mas eu sempre fui assim. Quando alguém procurava, olha, para falar assim, né? Eu sempre me sentia dessa forma. A gente quer contar, a gente quer ter alguém para nos ouvir. Só que a intenção que está do outro lado, ela não é essa. A intenção que está do outro lado é outra. É de rotular as pessoas indígenas. E uma, uma realidade também da pesquisa, para mim, que eu não concordo e que fere bastante a gente, assim como indígena, é quando pessoas fazem trabalho na universidade que vai pesquisar o acesso, né, das pessoas indígenas e quando elas não permanecem na universidade, né? Ah, acontece isso, tantos indígenas entraram, tantos indígenas saíram, e isso vai fazendo a gente ficar mais inferior ainda. É um resultado que diz assim, ó, a população indígena não avança, né, na educação. A população indígena está atrasada. Que essa pesquisa ela fosse feita assim. Quem é esse universidade? Por que esse corpo indígena não permanece? Mas o que eu posso fazer, para que eles permaneçam? Né? Qual é o respeito que eu tenho que fazer? Porque a gente tem que entender que a realidade das pessoas indígenas, os professores da comunidade indígena são os anciãos, né? São os anciões, são os mais velhos, são os nossos avós. Eles são os nossos professores, eles são os nossos doutores. Eu sempre digo isso, porque tudo da sabedoria da minha mãe tem até a segunda série só. Mas eu falo, ela é minha doutora, porque o que eu aprendo com ela, o que eu aprendi com ela, me fez chegar até aqui onde eu tô hoje. Então, o que eu sou hoje é porque eu aprendi com ela. E da forma que ela me ensinou, é uma forma de sensibilidade ao outro, de sensibilidade ao ser humano, de sensibilidade às coisas que têm vida, que aí não é só o ser humano, né? É a planta, é a mata, é o rio, é o peixe, enfim, os animais. Então, os encantados nossos, né, também. E não é uma sabedoria que exclui a outra,
porque até esses dias eu discutia algo assim, até desabafei com a professora Lígia, né? Ela me ouviu muito, Letícia também. Eu falei assim, professora, eu tenho minha religião, né? E isso está interferindo na minha luta, porque eu me sinto uma pessoa que eu não posso lutar porque eu fui, né? Eu fui catequizada, vamos dizer assim, que eu fui levada para um direcionamento de uma religião. E quando eu escuto os meus parentes dizer que isso e isso, né, sobre tal coisa, eu me sinto limitada. E só que aí quando eu penso a minha mãe, que também é assim, ela me ensina muito da religião Guarani, ela conta muito sobre isso, e eu me sinto fortalecida. Então eu me sinto fortalecida por essa. E eu não me sinto um ser assim que está praticando coisa errada de forma alguma. Eu tenho essa liberdade, sabe? Só que isso às vezes estava me machucando, né? E aí eu acabei desabafando com a professora. Então, a pesquisa, no sentido, né, de valorização para a gente na universidade, que eu acho que tinha que mudar bastante, assim, professora Lígia, mudar bastante, não, acho que tinha que ser reformulada, né? É a capacitação nossa para a gente estar fazendo a nossa pesquisa, para a gente saber lidar também, criar estratégias de pesquisa, porque aí também, né, a Linda fala de um problema que é bem visível também para nós, é a nossa realidade, é de fazer a nossa pesquisa na nossa própria comunidade, porque isso tem, né, os embates também, tem os, né, vem a contramão, né, para nós. Então, a gente precisa de estratégias. E a gente precisa dessa formação. Então, acho que isso é levado com pouca importância, sabe? A pessoa indígena na universidade, assim, essa pesquisa, né? A pesquisa, na minha opinião, é isso. Ô, Jéssica, a Linda fala muito assim, ó, que vocês querem fazer, querem contar, querem pesquisar, mas foram historicamente levados a acreditar que não são capazes, né? Isso ela fala na página 42, parece. Então, acho que assim, Jéssica, ó, isso que você está fazendo aqui é fundamental, né? O que nós estamos fazendo todos juntos aqui, né, nos encontros, que é essa percepção, esse lugar de fala que você ocupa, de dar o seu exemplo, porque, infelizmente, nós estamos na universidade, mas, enfim, em algum lugar a gente tem que fazer esse tipo de coisa, né? Porque essa fala sua seria interessante também passar para uma escola, para né, as crianças e para todo mundo, sabe? Mas a gente está fazendo o que a gente consegue. Eu acho que isso é descolonizar metodologias, né? É isso que a gente está aqui tentando fazer, né? Tentando entender e para que vocês consigam realmente levar, né? Nós consigamos, né? As pessoas que têm essa causa com mais, vamos dizer assim, levar as pessoas a acreditarem. Você acredita, o Felipe acredita, muitas das pessoas, todas as pessoas que estão aqui acreditam, né? Indígenas ou não indígenas, mas acontece que tem gente que ainda não acredita. Então, quanto mais vocês falarem, quanto mais espaço vocês ocuparem, né, melhor vai ser. Tá? Jéssica, muito linda a sua fala, adorei participar disso, tá? Felipe também. Eu vejo isso também de maneira muito forte em relação às mulheres. Deixa eu ver, eu não consegui ler aqui. As mulheres socialmente nos tratam como seres inferiores sem capacidade crítica. Isso está muito claro no livro, né? Ela fala das minorias, que não é uma luta só das comunidades indígenas, né? Que todas as minorias estão mais ou menos ali, né? Despontando, né? Mas esse lugar de fala que ela ocupa é de indígena. Mas a gente sabe, né, das lutas das mulheres, né, dos LGBTs, do pobre, enfim, existe uma hierarquia, né, aqui no Ocidente, que cada um sabe onde que fica, infelizmente, né, e esse imperialismo coloca isso, né, esse imperialismo colonizado coloca isso, né, coloca as mulheres ali num lugar, e aí aquela coisa, né? Se você é mulher branca, você tem um lugar, se você é mulher indígena, você tem outro lugar, se você é mulher negra, você tem outro lugar, e assim vai indo, né? E é isso que a gente tem que enfrentar, tem que falar, tem que trazer para discussão, tem que trazer para debate e tudo. Então, Jéssica, foi lindo. Eu gostei demais de participar com vocês.
Muita gratidão. Eu Então, vi. gente. Opa, pode falar, Jéssica. Só que eu vi aí no comentário, né, dizendo que a gente não é a minoria. E realmente, esses dias eu estava, né, vendo isso, eu li em algum lugar que fala assim, nós não somos a minoria, só que a gente ainda não fez essa união, sabe? De lutar no mesmo sentido. A gente não tem essa união de lutar pelo valor que a gente acredita. Ainda está muito separado, a gente ainda foi acostumado muito a ficar cada um na sua bolha, né? A gente vai lutando assim, mas é muito particular. Eu acho que a gente precisa abrir mais, assim, a gente precisa se abraçar mais, a gente precisa acreditar e fazer a luta no mesmo sentido, porque aí sim a gente vai ter resultado. Mas se a gente ficar lutando sempre, buscando sempre o lado, né, particular ou, né, por uma realização pessoal, não vai fazer muito sentido. A gente vai sempre continuar nesse lugar de minoria, né? De minoria, sim, visão do outro, né? Mas a gente não é a minoria, a gente é a maioria, realmente. Só que a gente ainda precisa direcionar a nossa luta e fazer uma união efetiva, né? É isso mesmo, o comentário está super certo, né? As mulheres nós somos maioria, mas assim, né? Não soubemos ainda, talvez, fazer eu não sei, essa união. Felipe, suas considerações? Oi. Não, é só para agradecer a todos que estão aqui, né? Agradecer como foi muito bom esse encontro. Que pena que ele acaba, o ruim é que ele acaba, né? E esse livro é muito bom. Eu estava até falando com a Letícia como é que eu e a Linda, a gente pensa tão parecido e eu nunca tinha lido ela, né? Porque tem muita coisa, principalmente quando fala da história, e principalmente quando fala dessa questão de que a Linda fala muito bem, que para a gente descolonizar, a gente tem que começar a pensar por outros conceitos, né? Não pensar pelos conceitos eurocêntricos, nem desse pessoal que veio com as caravelas. A gente tem que começar a criar os nossos próprios conceitos a partir das tradições orais, dos nossos antigos, como a Jéssica bem colocou. Então, não adianta a gente estar ocupando esses espaços e trabalhando os mesmos conceitos de antigamente. Isso é continuar fazendo uma recolonização. Então, tem lugares, eu concordo com a Lucimar, que a gente precisa sim ocupar alguns lugares, mas tem outros lugares que a gente precisa explodir eles. Não precisamos ocupá-los, nós precisamos explodi-los, não ocupá-los. Não é todo lugar que a gente tem que ocupar, não. Tem alguns que a gente tem que destruir, né? Infelizmente. Né? E destruir no sentido simbólico mesmo, né? Destruir no negócio enfim, né? Mas, Só enfim, botando abaixo mesmo, gente, não tem o que fazer, né? O trono não é pra gente sentar, o trono é pra gente explodir ele. Pular, Né? Vai levar 500 anos de porrada, temos que devolver umas também, cara. É isso. E, assim, agradecer a todo mundo que tá aqui e dizer que tem mais no próximo mês. Queria que Vamos fazer foto. pessoal, Vamos fazer tem a uma foto, fotinho, né? Vamos gente. fazer a foto Quem com está o livro. com livro, né? Deixa eu pegar o meu livro ali, peraí. Esse projeto, gente, é um projeto em que a gente tem um certo financiamento, né? E a gente consegue, então, comprar os exemplares dos livros para os estudantes indígenas. Então, é um projeto que auxilia nesse sentido também, para, ao final, todos os participantes indígenas do CEAI, né? O nosso grupo aqui, que agora está bastante grande, terem a sua biblioteca só de autores indígenas. Fala, Jéssica. Gente bonita, hein? Quem que vai fazer? A Raquel? Sim. Léo? Alguém faz a foto fazer, aí. Então, Não sei se a assim, Jéssica quer falar alguma coisa. vai fazer. A Jéssica quer agradecer. Não fez a foto ainda? Vou fazer, pera. É que eu Vamos lá, já então. vou. Faz. 1, 2, Tá, 3 então faz. e... Tá bom. Caiu alguma coisa aí, né? Espero que seja o preço. Então, Gás, agradecer o preço do gás. mesmo, né? Agradecer esse espaço, sim, que nós também estamos aqui ocupando. Exatamente, o Felipe falou assim, explodir, né? E eu também nisso. E assim, nós não chegamos nem no final do capítulo, porque não dá. E isso que era para eu falar do 1 e do 2, né? E eu falei para a professora Letícia, não dá, assim, porque não é possível isso. E então a gente não finalizou ele. Por quê?
porque é muita coisa, assim, é muita coisa para ser estudado, para ser analisado no que ela fala com a gente. Mas eu já estou feliz por ter feito uma boa contribuição, né? Por vocês terem gostado também, porque eu estava muito preocupada em transmitir isso. Eu sou uma pessoa muito preocupada com isso também, né? Então, e aí agora o tempo aqui, meu marido falando, vamos, que tem outra reunião. Então, assim, mas muito obrigada, gente, né, que a gente possa ter esses momentos assim que realmente a gente se sinta acolhida, que a gente sinta a voz da gente também representada. E isso que tem acontecido no CEAI, né? Para nós, pessoas indígenas. Então, muito obrigada mais uma vez. E tenho pão. E eu vou porque, gente, estão me esperando lá. Então, eu tenho que ir, né? Depois a gente vai divulgar no CEAI, gente, você vai fazer um outro encontro que você vai discutir esses capítulos, né? Já fechou as inscrições, prof? Nossa Senhora! Então vamos ter que fazer um 2 aí, a missão. Pois, gente, ó, acompanhe o CEAI nas redes sociais, que vai ter o próximo encontro Viporã e vai ter os formulários, aí vocês já fazem a inscrição e vem todo mundo para cá de novo para a gente trocar uma ideia de novo e fortalecer esse grupo cada vez mais, viu? Um bom final de semana para todo mundo, um cheiro em todos vocês. Vai lá, Jéssica, obrigada. Que esquentem vocês aí nesse frio. Indo, gente. Tchau. Eu aprendi que é o ET, o Álvaro falou diferente. Tchau, pessoal.